falando ao nosso coração através da sua vida. Estenda a sua mão para cá e libere uma palavra sobre a vida dele. Peça de fato que nessa noite o Senhor o use, que ele seja esse instrumento do Senhor para nos abençoar através da pregação da sua palavra. Pai, nós bendizemos ao Senhor pela vida do teu filho Tiago. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor o separou para ser essa voz do Senhor ao nosso coração, que o Senhor o use. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que seja Ele essa brasa viva, Pai, a ministrar ao coração da Tua igreja. Nós cremos que há uma palavra que o Senhor colocou no seu coração para alcançar a vida da Sua igreja hoje. E assim, Pai, nós oramos no nome de Jesus, para que essa palavra, ela encontre o seu lugar devido em nós, ela germine, ela cresça e ela frutifique para a glória do Senhor. Nós oramos assim, e que o teu filho seja ousado e usado pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, vamos lá, né? Ministrar a palavra do Senhor. Ser boca do Senhor nessa noite. Quando o pastor me perguntou se eu podia trazer a mensagem nessa quarta-feira, eu disse prontamente, pastor, eis-me aqui. A gente tem que viver pronto. A gente tem que estar vivendo a palavra. Porque hoje sou eu, amanhã pode ser você. E você tem que sempre ter uma palavra. Você tem que estar vivendo a palavra. Porque certamente você terá oportunidades de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho. E se você não estiver cheio daquilo, se você não estiver vivendo aquilo, o que é que você vai entregar para as pessoas? Então você tem que viver pronto, viver preparado. Amém? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia nessa noite. Lá no livro de Salmos, Salmos 66, Salmos 66. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho dessa água aqui, que essa água aqui é diferente. Só os fortes entenderão. É diferente mesmo. Amém. Salmos 66, versículo 8, diz o seguinte: ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Agora volte um pouquinho para o livro anterior, o livro de Jó. Jó capítulo 1. Você estava na casa dos Salmos, agora você vai para a casa do vizinho, a casa de Jó. Jó 1, versículo 20, amém? Diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. Mais uma vez, então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. Paizinho querido, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Então, Paizinho querido, que corações estejam prontos para receber da Tua palavra. E ao Senhor Deus, eis-me aqui também pronto, Senhor Deus, para ser boca do Senhor nessa noite. Ó Senhor Deus, que eu possa sair de cena nessa hora e Teu Espírito Santo possa falar conosco, através de mim e apesar da minha vida, Senhor.
Então, Paizinho querido, eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, a voz de muitas águas, a voz do leão que ruge sobre as nossas vidas. Então, no nome de Jesus, nós louvamos e já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite. Amém. Então, como eu falei no início, a gente tem que viver preparado, a gente tem que viver com a palavra pronta. Porque certamente a gente terá oportunidades de falar do amor de Deus. E isso também para a nossa vida espiritual. A gente tem que estar alimentado, a gente tem que estar suprido, a gente tem que estar procurando sempre no Senhor o nosso alimento através de Sua palavra. E como alguns sabem que eu faço parte todos sabem, na verdade, que faço parte do Ministério de Louvor aqui da nossa igreja. E nós, como integrantes aí do Ministério de Louvor, tanto minha pessoa como a Mica, a pastora Helena, a gente tem lido um livro que tem nos edificado muito, como ministros de louvor. E a cada página que eu lia, que eu ainda estou mais ou menos na metade do livro, mas a cada página que eu leio, eu digo, meu Deus, eu queria uma oportunidade de transmitir isso para a igreja. Eu queria uma oportunidade de começar a transmitir. Eu não sei se alguns já perceberam nos nossos momentos de louvor, nos nossos momentos de dízimos e ofertas, sempre tem saído alguma coisa. Mas aprove ao Senhor de me dar essa oportunidade hoje. O Senhor falou com o nosso pastor aí e foi dada essa oportunidade, a gente falar um pouco do que a gente tem vivido a respeito do que é o louvor e a respeito do que é a adoração. E a gente já falou muito no início do culto sobre louvor, sobre adoração, nas músicas, na ministração do nosso pastor, a gente já falou bastante sobre louvor e sobre adoração. No domingo passado eu não estive presente, estive viajando, mas temos a ferramenta aí da internet e eu tive a oportunidade de assistir e ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor Vanderlei, que ministrou no domingo passado. Fui muito abençoado também, estava conversando com o irmão Magal sobre a palavra de domingo, que o Senhor usou o nosso pastor Vanderlei e foi uma palavra assim muito clara. E eu consegui entender algumas coisas, e uma das coisas que o Espírito Santo me falou aqui, já aqui em cima, e eu sempre tenho falado isso, que cada promessa ela tem um princípio. E o princípio, o que eu entendi, foi que o princípio da promessa é a presença. Então, para que nós venhamos desfrutar da promessa, da forma que o Senhor deseja para cada um de nós, o princípio passa pela presença. Nós temos que estar na presença do Senhor para que nós venhamos desfrutar da promessa. Não é verdade? Então, a gente precisa escolher entre a promessa e a presença. Então, a gente tem que escolher a presença para que a gente venha desfrutar da promessa com a presença do Senhor. E a gente pode até chegar lá, mas sem o Senhor não dá. Certamente, aquilo que aos olhos do mundo servirá de benefício, vai ser fadado ao fracasso. Certamente cairá. Mas, como falei, fomos ministrados acerca da promessa e da presença de Deus. Então, com relação ao povo de Israel, pós-cativeiro, eles saindo do Egito, que por causa do coração obstinado do povo, eles abriram mão da presença do Senhor. Abriram mão, eles adoraram outro Deus, pediram a Arão para fazer outro Deus. Eles estavam apenas interessados na terra prometida do que na presença do Senhor. Eles queriam era chegar lá. Eles não queriam saber como, mas eles queriam chegar lá. Eles não só abriram mão da presença, mas eles adoraram outros deuses, lá o bezerro de ouro. Então aprendemos que aqueles que permanecem na presença desfrutam da promessa. Mas o que nós iremos tratar hoje tem a ver diretamente com a presença de Deus. Tem muito a ver com a presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós o adoramos. Nós o adoramos. Sabe, há uma expressão em latim que ela fala o seguinte, é coram Deo. Coram Deo. O que quer dizer isso? Significa diante da face de Deus. Então, ou seja, não importa o lugar que eu vá, não importa a circunstância que eu esteja, não importa o lugar no universo que eu venha me encontrar,
corandil. Estamos diante da face de Deus. Não há como se esconder da face de Deus. Sabemos que um dos seus atributos é a sua onipresença. E a sua onipresença, ela vai dizer que Ele está em todos os lugares. Então, qual é o lugar para se adorar? Qual é o lugar para se louvar a Deus? É todos os lugares. Independente daquilo que você esteja fazendo, independente da sua circunstância, independente do momento, nós somos chamados a adorar a Deus. Porque estamos diante da sua presença, estamos diante da sua face. O pastor falou algo interessante aqui no início, que quando nós nos reunirmos como 2 ou 3 pessoas, a presença do Senhor é manifesta. A palavra dele confirma isso na sua onipresença, que Ele está em todos os lugares. Então, se eu estiver sozinho, eu estou com o Senhor, estou diante da presença dEle. Se eu estiver com 2 ou 3 ou mais, a presença do Senhor é manifesta de uma forma mais intensa. E quando a gente se reúne em congregação, a glória dEle vem. A glória dEle vem. A palavra também, ela nos fala isso também, se eu não me engano, no livro de Crônicas. Quando eles estavam reunidos, os sacerdotes, os levitas, eles não conseguiam mais ministrar, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar, de forma que era o próprio Deus que ministrava a igreja. Então, uma presença bem mais palpável da parte do Senhor a gente experimenta. Então, por isso que é importante a gente congregar. É importante a gente participar desse momento, a gente viver como igreja local, como comunidade. É importante a gente congregar. A gente precisa uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então Deus, Ele está em todos os lugares. Então entende-se que devemos viver adorando em todo o tempo. Nós temos que viver adorando o Senhor em todo o tempo. Mas antes de eu entrar mais no quesito adoração, eu quero falar de um tema também que é semelhante, às vezes a gente até confunde, mas eles são distintos, que é o louvor. Louvor e adoração, muitas vezes são colocados como iguais, mas eles são distintos. Há uma diferença entre eles. O que é o louvor? Louvor, em uma de suas definições, louvor é a mais sincera e franca exaltação à pessoa de Deus e às suas obras. Algumas definições para louvor encontradas no dicionário destacam sua simplicidade, elogiar, aplaudir, expressar aprovação ou admiração, exaltar com palavras ou música, magnificar e glorificar. Então note que todos esses conceitos, todos eles são algo expressivos, algo que temos que expressar. Então, ou seja, é algo externo, é algo de dentro para fora, é algo que tem que ser manifesto, que tem que ser falado, que tem que ser mostrado ao Senhor. É algo externo. O louvor é algo externo. Então, enquanto que a adoração ela pode ser interna, ela pode ser contemplativa, o louvor ele é caracterizado sempre expressivo e extrovertido em sua natureza. É caracterizado pela celebração e alegria que são expressas através de canções, no momento que nós já tivemos aqui, de aclamações, de você falar em público, de você tocar instrumentos musicais, da dança e outras formas externamente visíveis. Então, certamente, a gente já falou que enquanto nós adoramos, enquanto nós estamos aqui cantando, ministrando, se a gente não abre as nossas bocas, se a gente não gesticula, se a gente não faz algo em direção ao Senhor, nós não estamos louvando. Nós podemos estar meditando, contemplando, ou até mesmo dormindo. Porque o louvor ele é expresso de forma externa. O louvor é expresso de forma externa. O louvor só é louvor quando nós externamos isso, quando verbalizamos. Então nós somos chamados a louvá-lo não do nosso jeito. Diga, mas é o meu jeito de louvar. É o meu jeito de louvar ao Senhor. Mas qual é a forma correta de louvar ao Senhor? O Senhor fala na sua palavra. Foi o livro que o capítulo que nós lemos, versículo, ou melhor dizendo, o versículo 8 do Salmo 66.
Vou ler mais uma vez. Ele diz o seguinte: bendizeis, ó povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. E fazei ouvir a voz do seu louvor. Então, essa é a forma de louvor que o Senhor espera de cada um de nós. É nós abrirmos a nossa boca, nós falarmos, nós dançarmos na presença do Senhor, nós verbalizarmos, nós externarmos isso, nós aplaudir o Senhor, nós demonstrarmos toda a nossa alegria através do nosso louvor. E, sabe, Deus colocou algo no meu coração aqui também, algo que eu não anotei, mas que o Senhor me lembrou, que o louvor também ele é uma arma. Nós vamos tratar um pouco disso também, mas que o louvor ele é uma arma poderosa. Uma arma poderosa. E é um momento, tenho certeza, é um momento bem propício para nós levantarmos o nosso louvor. Nós começarmos a louvar ao Senhor cada vez mais forte, para que essas muralhas, essas barreiras que têm se levantado ao redor do mundo, que têm assolado o mundo, o nosso louvor é que irá derrubar essas barreiras. É o nosso louvor ao Senhor que irá transpor essas muralhas, essas montanhas, essas barreiras que têm se levantado ao redor do mundo. Então, bendizeis a povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Então, é impossível louvar com boca fechada e com o corpo imóvel. É impossível. Com essa postura, a gente está adorando, meditando, orando ou dormindo. Não estamos louvando. Nós louvamos o seu nome, louvamos sua palavra, suas obras e o seu poder. O que é que nós louvamos? Nós louvamos tudo isso aí. Nós louvamos o nome do Senhor. Nós louvamos a sua palavra. Nós louvamos suas obras. E nós louvamos o seu poder. Sabe, enquanto nós louvamos, no nosso momento de louvor, no nosso momento de cânticos, de adoração, sabe, muitas vezes a gente pode, a gente começa a falar algo para o Senhor, começa a ministrar algo ao Senhor, começa a falar palavras bonitas ao Senhor, começa a declarar o seu amor pelo Senhor, e muitas vezes a gente fica imóvel, a gente fica travado, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como se expressar em relação ao Senhor. Então a dica é: louve ao Senhor pelo seu nome. Louve ao Senhor por sua palavra. Louve ao Senhor por suas obras. E louve ao Senhor pelo seu poder. Lembre-se sempre, momento de louvor, enquanto você for chamado a você falar algo para o Senhor, lembre-se disso, lembre da palavra do Senhor, lembre-se do nome do Senhor, lembre-se das obras, lembre-se do momento que você chegou aqui, lembre-se do poder do Senhor, e certamente o Espírito Santo falará ao seu coração, e você certamente terá algo para declarar para o Senhor. Uma dica em relação ao nome, o nome do Senhor. O Senhor, a gente já tivemos algumas mensagens aqui acerca dos nomes do Senhor. Então a dica anota os nomes do Senhor e os seus significados. E começa a louvar o Senhor por cada nome dele. Sabe, o Senhor ele é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor começa a louvar todos os nomes do Senhor e todos os seus significados. Deus Emanuel, Jeová Nissim, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Anota todos os significados e começa a louvar ao Senhor por cada nome do Senhor. E certamente você irá experimentar de um louvor de uma forma mais poderosa. Então, instantaneamente, quando você começa a adorar, você começa a louvar ao Senhor, você se sentirá cheio do louvor por sua infinita grandeza. E o louvor também é uma arma poderosa. Alguns exemplos, nós temos o coro de Jeosafá e o terremoto na cadeia de Filipos. E eu quero ler algo bem interessante acerca disso. Do coro de Jeosafá. Para quem se interessa, esse aqui é o livro. Esse aqui é o livro que a gente tem lido e tem falado muito conosco.
Então o louvor ele é uma arma poderosa, muito poderosa. A Bíblia ela tem algumas histórias maravilhosas de Deus, Deus trazendo grandes vitórias para o seu povo, em resposta ao louvor deles. E um dos mais notáveis exemplos aconteceu nos dias do rei Jeosafá, quando os edomitas levantaram-se para invadir Judá. Então, alarmado, Jeosafá ele reuniu todo o povo, reuniu o povo de Judá no templo para adorar e buscar o Senhor. Em sua oração ele confessa: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, nossos olhos, porém, estão postos em Ti. Era uma situação difícil, era uma circunstância bastante adversa, complicada. Eles não sabiam o que fazer, eles não tinham forças para lutar. Mas Josafá declara que não há força em nós, mas a gente não sabe o que fazer, mas nossos olhos eles estão voltados para Ti. Nossos olhos estão voltados em Ti. E em resposta a isso, o Espírito de Deus, ele veio sobre um levita chamado Jaziel. Jaziel, descendente de Asaf, que era o músico-chefe no tempo do rei Davi. E Jaziel declarou o seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. A peleja não é vossa, mas de Deus. O Senhor ele falou claramente, através de Jaziel, de uma forma muito clara: essa peleja, não tereis que pelejar, ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá. Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã lhes saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, em resposta, Josafá levantou e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A citação para esse verso é 2 Crônicas 20:20. 20:20, está lá escrito em 2 Crônicas 20:20. Então Jeosafá, a gente pode imaginar Jeosafá ele meditando na profecia de Jaziel. Essa batalha é de Deus. Essa batalha não somos nós que iremos lutar, não são os soldados que vão para a peleja. Essa batalha é de Deus. Deus já confirmou, Deus já falou conosco, essa batalha é dele. Nós não precisaremos lutar, só precisamos ficar de pé e assistir a salvação que certamente virá. Certamente virá de Deus. Então, já que é assim, vamos mobilizar o coro de louvor. Isso, o Jeosafá, pensando, já que é dessa forma, então vamos mobilizar o coro de louvor. Vamos colocar o coro de louvor à frente da batalha. Sabe, a linha de frente é a parte mais difícil da batalha, é a parte onde a luta ela é travada com mais rigor, com mais força, onde são colocados ali os homens mais valentes, os homens mais fortes, pois é um momento ali onde a batalha é travada com mais rispidez. Mas o que Jeosafá coloca à frente da batalha? Os levitas, o coro de louvor. O relato bíblico diz que Jeosafá designou um grupo de adoradores para ir à frente do exército, para dar graças a Deus e louvá-lo pela vitória que ainda não tinha acontecido. Imagina, a vitória ainda não tinha sido travada, não tinha acontecido ainda, mas Jeosafá ele coloca o coro de louvor à frente, na linha de frente, para já agradecer pela grande vitória que ainda não tinha acontecido, mas ele já estava agradecendo. Ele já estava agradecendo. Então, vamos pensar um pouco. O reino estava sendo invadido por hordas estrangeiras. Era um povo muito numeroso que estava invadindo ali. Ele reuniu seu exército de acordo com as suas fileiras. Ele basicamente diz o seguinte: agora precisamos de alguns cantores. Precisamos de alguns levitas. Precisamos de alguns cantores. Com o exército de um lado, ele reuniu um coro de adoradores do outro. Imagina um exército muito numeroso do outro lado. E ele do lado de cá, ele reúne um coro de cantores, um coro de levitas. Então tem que ter muita fé.
Tem que ter muita ousadia. Então ele disse aos cantores para irem na frente do exército e liderar os soldados na batalha. Cantando louvores por todo o caminho, ele colocou o coro na liderança, e ele sabia que seriam seus verdadeiros guerreiros naquele dia. Então, o que eu quero também te dizer é que o Senhor te chama para ser um guerreiro. Sabe, mas não um guerreiro para lutar com armas carnais. Às vezes a gente machuca as pessoas, a gente vive num mundo aí onde só acontece desgraças, pessoas tirando a vida de outras pessoas, mas o Senhor ele te chama para ser um guerreiro. Mas não um guerreiro usando essas armas que o mundo usa aí fora, mas a arma que o Senhor te convida, a arma que o Senhor te chama nessa noite para usar é a arma do louvor. É a arma do louvor. Então essa era uma fé ousada, realmente era uma fé muito ousada. Josafá acreditava que se as promessas de Deus eram verdadeiras, tudo o que ele precisava fazer era render graças e louvores a Deus e assistir Deus lutar por eles. Os homens, eles compartilharam a mesma ousadia de Josafá, pois eles se colocaram na primeira linha de defesa contra o inimigo, porque eles poderiam também recuar, digo, Josafá, tá ficando doido. Tu quer colocar a gente tocando e cantando ali à frente da batalha, tu tá ficando maluco. Mas eles também compartilharam da mesma fé e ousadia de Josafá, a gente vai se colocar de frente na primeira linha de defesa contra esse inimigo. E lá se foram eles para a guerra, com o coro cantando e o exército seguindo. Aí a gente fica imaginando como eles devem ter cantado, como eles devem ter adorado, como eles devem ter louvado ao Senhor. Gente, porque a circunstância era difícil, era o exército vindo lá avançando e eles louvando, indo de frente contra eles. Então imagina você no meio desse coro, no meio desse coral. Ou você já teria corrido, ou você estava dando o seu melhor louvor para o Senhor. Imagina. Eles louvaram a beleza da santidade dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O que aconteceu depois? A vitória do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus, porque eles louvaram, eles obedeceram ao Senhor, eles usaram as armas corretas. Qual a arma que você tem usado contra aqueles que têm te ofendido? Contra aqueles que têm te caluniado? Contra aqueles que têm te vendido? Quais são as armas que você tem usado nessas circunstâncias? Louve ao Senhor. Essa é a verdadeira arma, essa é a arma correta. É o louvor ao Senhor que destrói montanhas, que quebra barreiras, que desbarata exércitos, como foi o caso aqui do coro de Josafá. Aconteceu algo também interessante, que a gente já conhece, uma história muito conhecida, que foi o terremoto na cadeia de Filipos, onde Paulo e Silas eles foram duramente açoitados em Filipos, e foram colocados no tronco e presos na cadeia daquela cidade. Não apenas os seus corpos latejavam de dor por causa da surra, mas o tronco fora projetado para aumentar a penúria. Então o que você faz quando está na cadeia com tanta dor que não consegue dormir? O que é que você faz? Paulo e Silas fizeram assim: se você não pode dormir, então louve a Deus. Se você não consegue dormir, se é muita dor, então louve a Deus. Foi isso que eles fizeram. Então, incapazes deles acharem ali uma posição confortável para descansar ou para dormir, ora, que quem dera que dava para descansar naquela posição. Então, incapazes deles achar essa posição, eles começaram a erguer vozes em louvor e agradecimento a Deus. E eles não pararam. Meia-noite é um bom horário para cantar louvores a Deus. Eles cantavam tão alto que todos os prisioneiros da cadeia podiam ouvi-los. Eles estavam anunciando a bondade de Deus em um contexto em que ninguém podia ver nenhuma bondade divina. Então imagina, que contraste. Eles encarcerados, açoitados, amarrados a um tronco e anunciando a bondade divina, louvando ao Senhor.
pela bondade e benignidade do Senhor em um momento totalmente adverso, em um momento totalmente difícil. Então, que contraste. Me faz lembrar a carta do próprio Paulo aos Filipenses. Paulo escreve uma carta falando de alegria, falando que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas qual foi o lugar que Paulo escreveu essa carta, declarando essas coisas? Na prisão. Então, acredito que foi na prisão, no momento, uma circunstância mais difícil, que Paulo liberou o seu melhor louvor para o Senhor. Uma bela carta saiu também, que nos alcançou, a carta de Filipenses, do apóstolo Paulo. No momento difícil também, ele escreveu essa carta. Então, eles não estavam pedindo a Deus, interessante, que eles não estavam pedindo a Deus por libertação. Eles não estavam pedindo para a intervenção do Senhor, eles não estavam clamando por julgamento para a cidade que havia maltratado eles não estavam clamando por libertação, eles não estavam repreendendo o demônio, amaldiçoando o carcereiro que estava ali vigiando. Eles simplesmente estavam louvando a Deus por sua bondade e sua grandeza. Eles não tinham ideia de que Deus estava prestes a abrir aquela prisão. Logo, eles não estavam louvando a fim de estimular uma resposta divina. Eles estavam rendendo graças no momento em que parecia que iam passar a noite toda no tronco. E Deus, ele olhou para Paulo e Silas e fez: eu me agrado desses caras. Eu me agrado do louvor desses caras. Eu me agrado do seu louvor. E ele gostou do estilo deles, uma situação difícil, uma situação adversa, mas eles estavam levantando ali um louvor ao Senhor. Então ele se recusou a deixar aqueles louvores sem respostas. E o que aconteceu? De repente sobreveio um terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e soltaram as correntes de todos. Então o louvor é uma arma. O louvor é uma arma muito poderosa. Quando a gente louva ao Senhor, coisas acontecem. Coisas espirituais, coisas sobrenaturais acontecem. Correntes vêm ao chão, exércitos são desbaratados, sem mencionar aqui as muralhas de Jericó. O poder do louvor é muito além da nossa imaginação. Deus, ele nos trouxe nessa noite para falar dessa arma que está colocada em suas mãos, o louvor. O louvor. Então, no nome de Jesus, que você possa, a partir de hoje, louvar de forma diferente. Você possa louvar ao Senhor pelo seu nome, pelo seu poder, pela sua palavra, por suas obras, por quem Deus é. Porque as muralhas, elas irão cair. E aqueles que têm te acusado, aqueles que têm apontado para você, a intervenção do Senhor virá. Vamos falar um pouquinho sobre adoração. Adoração. Para achar uma definição sobre adoração já é mais um pouco complicado. A adoração é algo íntimo, é algo do coração. A definição perfeita para adoração, ela pode ser um pouco difícil. Talvez porque a adoração ela é uma questão do coração, é uma questão íntima, é uma questão pessoal. É uma questão de eu nele e ele em mim. É uma questão de intimidade. Adoração. O louvor, ele parece mais direto ao ponto. Portanto, mais fácil de a gente identificar. A gente já falou que louvor é algo mais externo, é algo mais visível, é algo mais notório. Mas adoração é outra questão. Então, uma das definições de adoração que mais me chamou a atenção no livro foi de que adoração é dar a Deus e envolve uma vida inteira de dar a Ele o sacrifício que Ele pede, o nosso coração, o nosso ser por completo. É isso que Deus nos pede. Deus pede o nosso coração. Deus, Ele quer ser adorado, mas mais do que a adoração, Ele quer o adorador. Ele quer o coração do adorador. Porque se Ele tem o seu coração, Ele te tem por completo.
Se Ele tem o nosso coração, Ele nos tem por completo. Então, às vezes, a gente acha que adoramos a Deus somente quando a gente participa de um culto. Diga, vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Muitas vezes a gente acha que adorar o Senhor é no momento de louvor, no momento de música. No momento musical é onde adoramos ao Senhor. Não. A gente vive diante da face de Deus. Não importa o lugar para onde a gente vá. Deus Ele está lá. Nós adoramos no trabalho, nós adoramos em casa, nós adoramos, seja em qualquer outra atividade corriqueira do nosso cotidiano. Então adoramos ao Senhor em todos os momentos. Somos chamados a adorar o Senhor em todos esses momentos. Adoramos a Deus quando obedecemos, quando fazemos a sua vontade. Adoramos a Deus quando damos a Ele a glória devida. Adoramos a Deus quando entregamos algo a Ele. E esse algo é o nosso coração. Nós adoramos ao Senhor quando nós entregamos o nosso coração. Deus Ele não está interessado na adoração, como já falei. Deus ele está interessado nos adoradores. Deus está mais interessado em você do que na sua adoração. Sabe o palavreado da adoração, do louvor, as palavras que nós falamos para o Senhor? Sim, Deus gosta, Deus quer ouvir isso, mas Ele está mais interessado em você do que na sua adoração. Deus está mais interessado em você. Ele não está atrás desse palavreado, mas Ele está atrás de afeições sinceras, de adoradores verdadeiros. Ele busca o coração. Ele busca o seu coração. Aí eu pergunto, onde é que está o seu coração? Lembrando da palavra ministrada pelo pastor, o seu coração está na promessa ou na presença? O seu coração está lá no objetivo ou o seu coração está lá no caminho com Ele? A gente às vezes não quer participar, a gente não quer participar do processo. Sabe, mas o processo é mais gostoso do que a promessa. Porque no processo a gente vai indo com Ele. No processo a gente vai indo com Ele na presença dEle. Às vezes a gente quer pular esse processo, onde a gente sim, certamente às vezes a gente leva alguns tombos, a gente cai, mas o Senhor está lá com a gente. A gente às vezes quer pular esse processo, quer chegar ao final. A gente quer pular as etapas. A gente já quer a promessa, já quero o objetivo, já quero algo pronto, já quero um negócio pronto, já quero chegar lá. Então o nosso coração tem que estar devotado na presença dEle. O nosso coração tem que estar desejoso por Ele. A promessa é uma consequência. Porque a gente viu na semana de direção profética que quando a gente está com Ele, quando a gente tem intimidade com Ele, Ele começa a revelar coisas para a gente. Ele começa a nos dar a direção. O pastor já falou que o Senhor veio e bagunçou tudo, a forma dele, que a gente planeja algo, mas o Senhor vem, ei, não é assim não, é desse jeito. Então quando a gente está com Ele, Ele começa a revelar coisas. Ele começa a nos mostrar a direção, Ele começa a nos dar um caminho, Ele nos levanta se a gente cai, Ele nos limpa se a gente se suja. É esse o processo. É esse o processo. É estar com o Senhor. É estar com o Senhor. E a respeito de adoração, eu finalizo também com algo interessante que me chamou a atenção no livro, a respeito da essência da adoração. Então, sabe, falando sobre a essência de adoração, não tem como não falar de Jó. Acho que em um momento de dízimos e ofertas eu já falei um pouco disso, que Jó é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro livro que foi escrito, na verdade. Não foi Gênesis, foi Jó, é o mais antigo. Portanto, é certo que contém a primeira referência à adoração nas Escrituras Sagradas. E a gente já leu o texto. Que Jó, apesar das circunstâncias, Jó adorou. Jó adorou. Calamidades atingiram Jó em um só dia. Ele perdeu seus camelos, seus burros, seus gados, ovelhas, servos.
Em outras palavras, sua fonte de sobrevivência. Jó perdeu tudo, absolutamente tudo. Ele perdeu todos os seus 10 filhos. Um tornado fez a casa desabar sobre todos os seus filhos durante a festa. A resposta de Jó foi arrebatadora. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou. E adorou. Então, se a gente concorda que essa é a primeira menção de adoração na Bíblia, então a gente pode dizer que adorar é o que fazemos em face à grande tragédia e lutas pessoais. Sabe o que é que você faz quando algo... Eu não vou colocar nem algo dessa natureza. Mas quando alguém pisa no teu pé, o que é que você faz? Quando acontece algo difícil na sua vida, no seu ciclo cotidiano, no seu ciclo comum aí de vida, quando acontece algo difícil, o que é que você faz? Jó adora. Jó adorou. A adoração, na sua essência, não é o que fazemos quando a vida está feliz e quando nos sentimos abençoados, é o que fazemos quando perdemos as coisas que nos são mais queridas. O teste de adoração ele não é no domingo à noite, não é na quarta à noite, não é na célula. Quando nos reunimos como povo de Deus, é fácil adorar. É fácil adorar. Os santos eles estão reunidos em santa convocação. Os salmistas já oraram, se prepararam e estão prontos para liderar. A canção do Senhor começa a se levantar, a presença de Deus enche a casa. E se você não conseguir adorar nesse domingo, você provavelmente está morto. Então, a gente prepara o culto, tem um momento de louvor, um momento de adoração. E se você não consegue adorar ao Senhor no momento desse, imagina numa situação difícil. Se você não consegue adorar ao Senhor, se você não consegue se mover num ambiente como esse, todo preparado, para a glória do Senhor ser manifesta nesse lugar, se você chega nesse lugar imóvel, se você chega nesse lugar parado, calado, um lugar propício à adoração, imagina na sua circunstância difícil. Será que você consegue adorar o Senhor lá? Vamos rever os nossos conceitos de louvor, os nossos conceitos de adoração ao Senhor. Deus, Ele é zeloso. Deus exige integridade do seu povo. Deus exige o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Deus ele é zeloso, ele não quer te dividir com outros deuses, Ele não quer te dividir com bens, Ele não quer te dividir com coisas que a vida oferece. Deus ele quer você por inteiro. Deus te quer. Deus te quer. O teste de adoração ele não acontece no domingo de manhã. Ou melhor, no domingo à noite, que a gente tem culto aqui à noite. O teste de adoração ele não vai acontecer, vamos colocar aqui no próximo domingo, próximo final de semana. O teste de adoração acontece na segunda-feira, no dia seguinte, quando você vai trabalhar com aqueles filisteus incircuncisos. Aí é o teste de adoração. Aí é o teste de adoração. O teste de adoração acontece quando o chão treme debaixo de nós, quando a vida aderna fora de controle, quando o nível da nossa dor atinge o teto e não fazemos ideia do que está acontecendo conosco. Essa é a hora em que descobrimos se temos o coração de Jó que disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no nome de Jesus, que a partir de hoje você possa olhar com outros olhos a respeito do seu louvor, a respeito da sua adoração para com o Senhor. Porque o louvor é uma arma. E a adoração, ela te coloca em outros lugares. A adoração, ela vai te colocar em lugares que você nem imagina. E o louvor ao Senhor é uma arma poderosa em suas mãos. Então que Deus te abençoe e que essa palavra ela possa tocar em seu coração, essa palavra ela possa mexer contigo e que você a partir de hoje, a partir dos próximos cultos, a partir das próximas segundas-feiras que virão, você possa ter uma visão
melhor a respeito da tua adoração e do teu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus.